Rapaziada, desculpa pela demora do vídeo. Vai começar a sair vídeo com mais frequência no canal. Eu tava esperando esse microfone chegar aqui, mas parece que não melhorou muita coisa. Mas é isso. Se inscreve no canal pra ajudar a gente. Comenta qualquer coisa pra dar engajamento. Deixa o likeoso aí pra nós. Já deixou o likeoso pra nós? Obrigado, amigo. Dá o like aí. E é isso, cara. Até a próxima. Fica com o vídeo. Tamo junto. Fui. Opa, zero mais uma vez aqui. Como é que vocês estão? Tudo certo? Se tá tudo certo, então bora pra mais um vídeo. Seguinte, voltando de onde a gente tinha parado no vídeo anterior, Wilford estava ali do lado de fora esperando por Elisa. E quando ela sai do escritório do Prota, ele pergunta a ela como tinha sido. E Elisa diz ao Wilford que sinceramente ela não sabe. E fala que está sendo cautelosa em analisar o Prota. Ela diz que ainda não conseguiu perceber nada sobre ele. Wilford pergunta a Elisa se ela não conseguiu perceber nada sobre o Prota ainda. E fala que ele achou que com a presença dela ali, eles definitivamente conseguiriam algum avanço. Elisa diz que sim, e fala que mesmo que seu olho mágico tenha encontrado coisas fascinantes 2 vezes, ela fala que não pensou que ficaria abalada daquele jeito. E diz que se o Prota fosse de quarta classe, ela conseguiria pegá-lo. E fala que o fato do Prota não ter reagido nem mesmo diante do olho mágico, aquilo significa que ele era capaz de existir apenas com a própria vontade. E diz que o Prota é um cara realmente divertido. Elisa fala que por conta do ataque terrorista ao trem, e o grupo que tem estado escondido na região, ela diz que ele simplesmente não pode ignorar os detalhes, e se pergunta se o incidente do trem foi forjado para que houvesse uma troca de pessoas no processo. Elisa pergunta ao Wilford o que ele acha, e ele diz a ela que ele ainda não sabe, e fala que ele acha que o Prota não seja uma pessoa comum, mas ele fala a Elisa que aqueles são só pressentimentos de um velho. Elisa diz a ele que os olhos de Wilford são bem confiáveis, e fala que para eles poderem confiar no Prota, eles terão que ficar de olho nele por mais um tempo. A cena volta ao escritório do Prota, e ele tá ali quase tendo um treco se aliviando, e fala a si mesmo que aquilo que tinha acontecido em seu escritório agora não tinha sido uma entrevista. Ele diz que Elisa foi até ali para interrogar ele. Contudo, ele fala que está tudo bem, porque ele não fez nada para ser pego. Então ele volta para o papel que ele estava segurando e fala que ele vai ver o que ele estava querendo ver. E vendo a lista dos alunos, o Prota diz que pensando melhor, a família Lumos, da nossa querida mala sem alça Flora, é bem poderosa. E o Prota se pergunta se é possível ele ter irritado ela com o que ele fez antes na aula. Mas ele fala que não vai ficar pensando muito naquilo, e pensa se ele deveria ir a uma loja comprar alguma coisa, como presente de reconciliação para ela. Ainda vendo a lista de seus alunos, o Prota diz que é como a diretora tinha dito, e que tinha muitos ótimos alunos ali, tendo desde um recém-chegado da Torre Mágica a uma princesa do Império. Uma coisa chama a atenção do Prota, e ele vê que Aidan é o aluno com a classe especial, e fala que de alguma forma pra ele Aidan parece familiar. Mano, esse Prota parece que já viu todo mundo, velho. Pra ele todo mundo é familiar, cara. Enfim, vamos voltar pra história. E diz que bem, ele pensa nisso depois, e fala que de qualquer forma ele não consegue relaxar, e diz que não importa como ele encare, está muito claro que a diretora ainda não confia nele. E então o Prota se pergunta se não seria melhor ele se juntar à sociedade secreta, e diz que a sociedade secreta tinha o chamado de Primeira Ordem, e fala que pelo visto eles não tinham visto o rosto de Ludger ainda, e ele fala que foi por isso que a troca de aparências foi aceita tão facilmente. O Prota diz que se o verdadeiro Ludger era especialista em disfarces de furtividade, então ele não sabe o que irá acontecer se ele for pego, e ele fala que não tem como garantir que os membros da sociedade secreta irão ajudá-lo, e diz que em primeiro lugar ele precisa dar seu melhor como professor. E então alguém bate na porta do Prota. Um homem diz um olá ao Prota e fala que só foi ali entregar a ele aquilo. O Prota pergunta ao homem se aquilo é uma ordem de patrulha, e o homem diz que sim, e fala que aquele dia seria a vez dele. O Prota diz que pensando melhor, tinha algo sobre isso no contrato. E então o homem diz que de qualquer forma, ele já foi avisado, e ele tá saindo fora dali. O Prota fica olhando o cara ir embora, e o cara vai embora. Ali olhando para a ordem de patrulha, o Prota diz que aquilo não é nada demais. E então a cena corta e nos mostra a sala de treinamento da academia, e uns alunos treinando seus feitiços de feitiçaria lá, né? E já mostra outra loirinha puta das ideias, perguntando pra outra pessoa, e mandando ela repetir o que ela tinha dito. E a outra aluna diz a loirinha que ela tinha dito que não tem o porquê dela sair dali, e fala que aquele é um lugar público e que todos podem usar. E a mocinha bonita diz a loirinha que se ela está incomodada, por que ela não vai embora? E a loirinha cabeça de cocô nobre pergunta à aluna como ela usa falar daquele jeito, dizendo que ela era uma mera plebeia. A aluna diz à loirinha cabeça de cocô que em Soren eles não dividem seus alunos por linhagem, e pergunta se por acaso ela não sabia daquilo. A loirinha cabeça de cocô diz a outra aluna que não acredita no que ela disse, e diz que ela disse aquilo só para parecer impressionante. E os figurantes ali no fundo dizem que todos os plebeus são idiotas. E a loirinha, a cabeça de cocô, fala que os plebeus de classes mais baixas são os piores. A aluna sofrendo o bullying dos nobres figurantes diz que não importa o que ela fala, eles não querem dar ouvidos a ela. E a loirinha, cabeça de cocô, fala pra aluna que se ela não quiser se ferrar, é pra ela pedir desculpas a ela, por ser uma plebeia de merda. Agora aqui, rapaziada, por que esses nobres sempre têm uma falta de senso, mano? Incrível, tá ligado?
Eu não sei, velho. Esses caras têm o dom. Enfim, vamos de volta à história, vai. A aluna vira as costas pra loirinha e tava saindo vazada. E um dos figurantes diz à loirinha o óbvio, que a aluna tava indo embora. E ela diz que no fim das contas, os plebeus são todos iguais, todos medrosos. A cabeça de cocô da loirinha, com seu ego ferido ali, se pergunta de como a aluna se atreve a ignorar ela assim. E pede pra ela voltar ali já, com a varinha na mão preparando um feitiço, e falando pra aluna que tava ali de boa, só praticando lutar com ela, e dispara um feitiço em direção à aluna. A aluna de costa não tinha percebido que o feitiço tinha sido disparado, e quando ela se vira, o feitiço já estava em cima dela, e a acerta, ou é o que pensamos, pois alguém dissipa o feitiço da loirinha cabeça de cocô. A loirinha cabeça de cocô pergunta quem estava ali e quem dispersou o feitiço dela, e pergunta à pessoa como ela ousa fazer aquilo. Realmente, esses nobres não têm noção nenhuma, mano. Enfim, alguém grita e pergunta o que elas estavam fazendo, e diz que não consegue acreditar que elas estavam lutando de forma tão imprudente em um local de treinamento, feito para melhorar as habilidades deles. E diz que na verdade, ele não pode chamar aquilo de luta. E se tu tá acompanhando direitinho até aqui, tu sabe quem tava de patrulha na escola, né? Enfim, mostra nosso prota ali e ele diz a elas que ele não esperaria que elas criariam tanta confusão assim já no começo do semestre, e fala a elas que Soren não é o lugar para elas ficarem de gracinhas. A aluna fica ali se perguntando se é o professor Prota, e a loirinha cabeça de cocô já fica com cara de quem fez merda. O professor Prota desce voando até elas com suas magias mágicas e diz a elas que se fosse só uma luta simples, ele resolveria aquilo com uma simples advertência, mas ele fala que na verdade aquilo foi um ataque unilateral. A sem noção da loirinha pergunta ao professor Prota o que ele estava tentando dizer com aquilo, e fala a ele que ela só estava tentando proteger a autoridade da nobreza. O professor Prota questiona a cabeça de cocô sobre a autoridade da nobreza e fala a ela que em Soren todos os alunos são iguais. Ele fala a ela que ali o sangue nobre dela não importa de nada, e diz que ele não pode deixar aquilo impune, e pede para a cabeça de cocô acompanhar. A cabeça de cocô, surtando de vez, grita com o professor Prota e fala pra ele que ele era só um nobre caído. O Prota para ali, dá pra sentir de longe a pressão da energia dele. Dá pra sentir tanta pressão que a loirinha e os figurantes já ficaram em choque. O Prota dá uma olhadinha pra trás e pergunta à cabeça de cocô com sangue nos olhos o que foi que ela tinha dito para ele. Então, com a energia ali em volta do professor Prota, parecendo que ele ia engolir a loirinha ali mesmo, ele pede à loirinha para que ela repita o que ela tinha dito a ele. E a loirinha fica em choque. E então o professor Prota pergunta a ela se ele é um nobre caído. Logo em seguida, um outro aluno avisa a professora Selena que a coisa ia ficar feia entre o Prota e a loirinha. E parecia que o professor Prota ia dar umas pancadas na loirinha. E Selena grita para ele. Professor Prota, no fim do movimento, só coloca a mão no ombro da loirinha. E naquele ponto ali, a loirinha não tinha nem alma mais no corpo dela, né? Enfim, o professor Prota fala que é exatamente aquilo que ela havia dito, e ele era um nobre caído. A loirinha fica confusa, e o professor Prota explica a ela que, como ela disse, ele é um nobre caído, mas eles estão em Soren, e ali ele é um professor da academia. E ele diz a ela que as palavras dela desafiaram a autoridade dele como professor, e pergunta a ela se ele está errado. Mas entretanto, o professor Prota diz a loirinha cabeça de cocô que ela ainda é só uma jovem estudante, e deve ser difícil para ela se acostumar com o novo ambiente. E fala que daquela vez ela iria só receber uma advertência, mas ele diz que é claro que aquilo que ela fez com sua colega será punido de acordo. E pergunta a outra aluna que foi atacada se ela estava bem. E nesse momento descobrimos que o nome dessa aluna é Line. Line fala ao professor Prota que ela está bem, e então o professor Prota diz que está perfeito. E fala à professora Selena que ele deixa o resto nas mãos dela. E sai vazado dali. Line fica ali falando que o professor Prota sabia o nome dela e se pergunta se ele notou que ela estava na turma dele. E fala pra si mesma que não podia ser, já que ela é só uma plebeia. E na turma do Prota tem 80 pessoas. Não tem como o professor Prota ter prestado atenção nela. Então Line lembra do que o professor Prota tinha acabado de dizer, que ali em Soren todos são iguais. E fala que a primeira impressão dela tinha sido de que o professor Prota era assustador, mas ela diz que agora ela pode confiar nele, e fala que ela vai se esforçar muito. E então, sobre a luz do luar, mostra nosso professor Prota sentado no banco, e ele estava passando mal, com a mão em seu estômago, dizendo que ele sobreviveu por pouco, e diz que sem seus remédios, ele estaria com sérios problemas. E o professor Prota fica ali se perguntando que raios tinha acabado de acontecer, e fala que ele quase acabou fazendo papel de bobo na frente dos alunos. Nosso professor Prota nos fala que seu corpo começou a mostrar os primeiros sintomas assim que ele chegou para dar uma olhada no primeiro centro de treinamento, e ele diz que ele precisava resistir até sair de lá. Porém, os sintomas foram ficando piores, e ele tentou sair de lá o mais rápido possível. E ele se pergunta do porquê a loirinha foi falar justo naquele momento, e diz que ele não podia ter fingido que ele não ouviu aquilo. O professor Prota fala que pelo menos ele acha que fez a coisa certa, e diz que talvez a cara que ele tenha feito tenha sido um pouco assustadora. Deixando isso de lado, o professor Prota nos diz que aquele remédio que ele tinha acabado de tomar era o último que ele tinha levado, e que ele pode resistir por mais 5 dias.
e diz que talvez nesse meio tempo, ele talvez tenha que acabar usando mana. O professor Prota fala que se ele pegar mais remédio na farmácia, deixará um registro, e aquilo seria muito perigoso. E o professor Prota fala que ele precisa se encontrar com ele antes. O ele que ele diz, se tu não sabe, meu amigo, nem eu. Enfim, e a respeito do remédio do professor Prota, tudo indica que ele tem uma parada séria, mano. Vamos descobrir isso daí mais pra frente na obra. Mas de volta pra história, a cena corta para o outro dia de manhã, e o nosso professor Prota tomando um cafezinho com duas damas, Merilda e Selena. Lobisomem. O Prota pergunta a Selena se foi isso que ela tinha acabado de dizer, e ela diz a ele que sim, um lobisomem, e fala a ele que na noite passada, os alunos que saíram para andar em Letvec viram uma silhueta negra andando pelos telhados das casas. O professor Prota diz a Selena que aquilo mais parece uma lenda urbana, e ela concorda com ele. Selena fala a ele que, a propósito, tem relato de pessoas que viram um lobisomem até mesmo dentro da academia. O professor Prota pergunta a ela se até mesmo dentro da academia, e ela fala que é claro que são só rumores, mas ainda existe a possibilidade, e fala que fenômenos estranhos são comuns de acontecer em Soren, e diz pra ele que também existem as lendas urbanas de Soren. O professor Prota pergunta se existe algo daquele jeito, e a Selena diz que sim, e o pergunta se ele não sabia. O professor Prota fala a Selena que pelo jeito, ela sabe muito sobre as lendas urbanas, e Selena toda animada começa a dizer ao professor Prota que não é, como se eles estivessem procurando de propósito por acontecimentos estranhos e lendas urbanas na academia, e fala que ela só estava pensando em assuntos interessantes que eles pudessem conversar quando eles estivessem falando sobre os alunos. Então, não é como se ela estivesse particularmente interessada em lendas urbanas ou nada do tipo. O professor Prota diz a si mesmo que ele só tinha tentado elogiar Selena, e fala a ela que ele já entendeu o ponto dela, e pede para ela ficar calma. Selena, achando que o professor Prota estava duvidando dela, diz que ela estava falando sério. Quando a Merilda entra na conversa e fala ao professor Prota que ela ouviu que ele fez um ótimo trabalho na primeira aula, diz a ele que ele mostrou uma magia revolucionária que reduz o tempo de canalização dos encantamentos, e pergunta ao professor Prota o nome da técnica. Selena responde pelo professor Prota dizendo que o nome é código-fonte. Enquanto isso, um monte de gente ao redor tá vendo os três patetas ali conversando. Merilda pergunta ao professor Prota se aquele era o nome, e ele confirma a ela que sim. Merilda então diz que os rumores eram verdade mesmo, e Selena fala que não consegue acreditar que existia um feitiço daquele, e todo mundo em volta deles continua a observar a conversa dos três. E então, Merilda pergunta a ele se está tudo bem ele mostrar aquele feitiço tão revolucionário ali, e Selena fala a ele que se o feitiço é tão bom, o professor Prota poderia ganhar uma patente na Torre Mágica. Rapaziada, que eu acho que isso daí não é nem o começo do que o professor consegue fazer, mano. Mas enfim, vamos voltar de volta à história, vai. O professor Prota fala para elas que ele não liga para aquelas coisas, mas em seus pensamentos, diz que é melhor que ele não vá atrás de nenhuma patente, já que ele não tem nenhum apoio, e diz que ele está propenso a ser roubado ou apanhar. Ele não sabe o que acontecerá se a Torre Mágica for atrás dele primeiro. O professor Prota, mudando de assunto, diz que o problema é os outros professores, olhando com chamas nos olhos, e ao ver o professor Nobre, diz que ele é capaz de matar alguém só com aquele olhar. Então o Prota volta seus pensamentos ao lobisomem, e a cena corta. E no meio da noite o professor Prota tá ali em um beco, dizendo que tem alguém atrasado, e se pergunta se essa pessoa está vagando por aí. E quando de repente, pelas costas do Prota, tá lá o lobisomem blindão. O lobisomem avança no professor Prota pelas costas, mas quando ele vai para atacar o professor, ele desvia como se não fosse nada, e o lobisomem cai lá atrás. E o professor Prota diz a ele que ele estava se perguntando do porquê o lobisomem tinha se atrasado tanto, e o pergunta se ele estava esperando para fazer uma brincadeira daquelas. O lobinho reclama para o professor Prota e pergunta a ele se seria tão difícil assim ele fingir que está surpreso. Ele, se levantando, diz que de qualquer forma já fazia tempo, e o chama de irmão. Mas rapaziada, ele não chama ele de irmão por ser irmão de sangue, e sim ele tá chamando ele de irmão por conta de respeito. Você está ligado como funciona a cultura asiática, né, mano? O professor Prota concorda com o lobinho e diz a ele que já fazia um bom tempo, e o nome do lobinho é Hans, rapaziada. Prota disse o nome dele, agora nós já sabemos o nome do lobinho. Enfim, de volta à história, vambora. O professor Prota fala a Hans que ele ainda causa problemas igual aos velhos tempos, e pergunta a ele o que ele fez dessa vez. Hans reclama e pergunta ao professor Prota se ele acha que ele queria terminar daquele jeito, e diz que ele não sabia que um cachorro aleatório que estava nas mãos de uma mulher iria correr atrás dele. O professor Prota dá uma zoada no Hans e fala que ele nasceu para ser engraçado. Hans pistola com Prota, fala para ele não rir dele, porque não foi ele que acabou daquele jeito, e diz que está começando a achar que ele foi amaldiçoado. Então o professor Prota nos explica que Hans é um ser humano com uma característica especial, e diz que quando ele é mordido por algum animal, ele desenvolve os genes daquele animal, e ele, querendo ou não, ele se transforma no animal do qual ele foi mordido, e mostra ali que ele virou um tuxido, e esse cachorro aí de nome feio, mano, que eu não sei o nome. Enfim, Hans pergunta ao Prota se ele levou o antídoto, e o Prota diz a ele que sim.
Hans aplica o antídoto e começa a voltar à sua forma humana, e agradece ao Professor Prota, e diz que sem ele teria sofrido por dias. O Professor Prota fala a ele que seria igual ao dia que eles tinham se conhecido. Ele diz que recebeu uma missão de matar um criptídeo, mas ele ficou surpreso ao ver um chihuahua gigante em sua frente, que era o Hans, obviamente, né, rapaziada? Enfim. Hans fala a ele que ainda bem que tudo se resolveu, porque senão ele teria morrido naquele dia. E ele diz que de qualquer forma, e quando ele ia falar o verdadeiro nome do Professor Prota, o Professor Prota corta ele e diz que é Luger. Seu nome é Ludger Chelsea. Rapaziada, uma nota de explicação aqui. Na tradução inicial, o nome da pessoa que o Prota roubou na entidade estava como Ludger. Só que agora, como vimos, o nome de Ludger mudou para Rudger. Mas de qualquer forma, pra nós, ele é o Professor Prota, mano. Então, vamos voltar pra história. Mas era só pra esclarecer mesmo, que os caras errou na tradução e consertou só depois, só. Agora, de volta pra história, Hans diz a ele que agora que ele pensou, essa informação estava na carta, e o pergunta se ele agora é um professor de academia, e pergunta ao Prota do porquê ele tinha inventado aquela identidade, e do porquê ele está se encontrando em um beco, sendo que eles deveriam se ver na capital, e pergunta ao professor Prota o que diabos tinha acontecido. Então ali no beco, Prota conta toda a história, de como ele tinha chegado até ali naquela situação atual para Hans, e Hans diz ao professor Prota que ele é incrível, e que se fosse ele já teria sido pego bem antes, e pergunta a ele como ele tinha se safado daquela. O professor Prota diz a Hans que ele queria viver e que ele não tinha outra escolha. Então Hans pergunta ao professor Prota se esse tal de Rudger fazia parte de uma sociedade secreta. E ele responde que sim, e diz que seu nome era a Primeira Ordem, e pede para Hans parar de rir. É foda, mano. Voltando pra história, Hans fica ali falando o nome da sociedade secreta pra ver se vem algo à sua mente. E o Prota pergunta a ele se ele sabe de alguma coisa sobre ela. Hans diz ao Prota que o nome lembra ele de algo. E que recentemente tem uns caras novos que apareceram no submundo e que eles se chamam de algum tipo de ordem. O professor Prota diz a Hans que ele tem certeza que são eles e pergunta o nome do grupo a Hans. E Hans diz ao professor que é Amanhecer Negro. E ele diz que aquele com certeza é o nome. E fala ao professor Prota que ele pode ter sobrevivido por sorte. E o questiona, o perguntando se um único erro não faria ele ser descoberto. O professor Prota diz a Hans que sim, e diz que é por esse motivo que ele precisa se preparar, e pergunta a Hans de como está a maleta que ele pediu a ele. Hans entrega a maleta ao professor Prota, e o Prota diz a ele que viu que ele não abriu a maleta. Hans diz a ele que ele estaria louco se ele abrisse uma das maletas do professor Prota, e fala que mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria abrir. O Prota continua e diz que pensando melhor, Sheridan estava esperando por ele, e pede desculpas a Hans. Hans fala a ele que ninguém imaginaria que algo assim aconteceria e que ele não precisa se desculpar. O Prota continua e diz que de qualquer forma, já que eles dois dependem de remédios e toma seus comprimidos, ele fala a Hans que o mais importante, eles poderiam ter se encontrado imediatamente, já que Hans tinha chegado há 2 dias, e pergunta do porquê Hans pediu na carta para ele esperar. Hans fica confuso e pergunta ao professor Prota do que ele estava falando, e então ele explica a Hans que anteontem havia rumores sobre um lobisomem. Hans pergunta a ele como assim, e diz ao Prota que ele tinha chegado ali naquele mesmo dia, e o pergunta do porquê ele ficaria andando 2 dias inteiros por aí. Os dois ficam ali sem falar nada, um olhando pro outro, e quando de repente eles ouvem um barulho. E quando eles olham, Hans olha assustado para o professor Prota e pergunta a ele se aquilo é, e o professor Prota diz que sim, e fala que aquilo é um verdadeiro lobisomem. O professor Prota dá uma xingada e diz que os rumores eram verdadeiros. E então, com eles escondidos ali, Hans diz ao Prota que ele não acha que o lobisomem tenha visto eles ali, e fala que eles precisam ir embora dali logo. O professor Prota fala que não, e diz que se eles se moverem ali, o lobisomem iria notar eles. E fala que ele acha que o lobisomem está procurando por alguma presa fácil por perto. Então o professor Prota nota algo brilhando no pescoço do lobisomem, e diz a Hans que ele precisa verificar aquilo. Hans, com todo o medo do mundo, pergunta ao Prota se ele quer capturar aquele lobisomem. Ele fala a Hans que tem algo brilhando no pescoço dele, e fala que alguém deve ter colocado lá de propósito. Hans pergunta a ele quem faria algo assim, e o Prota, com 38 na mão, diz a Hans que eles iriam descobrir. Hans fala que faz um tempo que não vê o Prota usando aquele trambolho. Diz que da última vez que viu o Prota usando aquilo, ele era um caçador de licantropos, bem ativo, e pergunta a ele se ele não tinha um nome naquela época também, e se pergunta como era o nome. E o professor Prota diz a ele que era Van, Abraham Van Helsing. O lobisomem nota que o Prota estava caminhando até ele, e em um segundo, ele pula de onde estava e cai bem na frente do nosso professor Prota. O professor, bem tranquilo ali, diz que é como ele pensou, e tem uma coleira no pescoço do lobisomem, e fala que ele está curioso de várias formas sobre aquilo, e diz a si mesmo que ele só vai descobrir quando ele pegar o monstro. Então o lobisomem parte para cima do professor Prota atacando, e o professor Prota desvia de todos os seus ataques. E quando parece que o lobisomem tinha encurralado o professor Prota dá uma olhada pro lobisomem como se ele não fosse muita coisa.
E com um sorrisinho no rosto, o professor Prota vê que o lobisomem tinha caído em suas armadilhas, que ele tinha deixado no caminho enquanto ele desviava dos golpes dele. Então o lobisomem começa a gritar, como se ele estivesse sendo torturado, e Hans, escondido lá atrás, se pergunta do porquê o lobisomem estava agindo daquele jeito, do nada, e se pergunta se o lobisomem tinha comido algo estragado. O professor Prota diz a ele que ele fez um som supersônico que ressoou ali, e diz que humanos normais não conseguem ouvir, e fala que a cabeça do lobisomem devia estar doendo bastante. O professor Prota fala que não tinha necessidade de ele gastar uma bala de prata cara, e com uma seringa na mão parecendo um cientista maluco, ele diz que naquele momento ele vai descobrir onde eles criaram aquela coisa, quando do nada o Prota ouve algumas pessoas falando, e são os guardas, dizendo que o som tinha saído da direção do professor Prota, e o Prota ali se perguntando se aqueles eram os guardas, e ele reclama e de que todas as horas que eles tinham para aparecer ali, eles apareceram justo naquele momento. Quando de repente, o lobisomem levanta a milhas por hora e começa a fugir pelos telhados. O professor Prota diz que não, e com um gancho ele acerta o telhado e sai atrás do lobisomem, dizendo que ele não vai o perder. Mas por hoje é isso, minha gente. O vídeo vai ficando por aqui. Já se inscreve no canal, deixa o like, comenta se você quer a parte 4 e deixa o like, cara. Não se esqueça de inscrever também não. Deixa o like, hein? E comenta aí, pão com manteiga. Tamo junto, até a próxima, minha gente. Beijo, tchau.